Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Então, só até aqui. Vamos orar. Deus bendito, Pai amado, nós queremos pedir que a palavra do Senhor nos ensine e que a palavra do Senhor nos alimente nesta hora, nesta noite, aqui neste lugar. Pedimos que, ao ouvir a palavra do Senhor, nosso coração se torne cada dia mais desejoso de estar ao redor do Senhor, seguindo o Senhor e andando com o Teu povo. Vem abençoar-nos com a iluminação do Teu Santo Espírito, vem encher-nos com a bênção da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um dito popular que se tornou quase que um jargão bem aceito entre nós, é aquele que diz que perguntar não ofende. A Primeira Igreja de Goiânia tem até um programa da internet muito bem ouvido com esse título, uma pergunta que já antes era muito utilizada, agora então virou farofa na nossa comida, está presente em tudo. A grande questão que nós temos que responder é a seguinte: mas será que nós sabemos perguntar? Conversando recentemente com o seminarista Uriel, que é um membro da Primeira Igreja que administra e escolhe as pessoas que vão responder as perguntas do Perguntar Não Ofende, ele disse: pastor, mas se o senhor soubesse a quantidade de pergunta estranha, esquisita, mal feita, que aparece lá no meu e-mail para eu selecionar, o senhor não acreditaria. O fato é que muitas vezes, embora perguntar não ofenda, também nós temos que aprender a perguntar. Muitas vezes não sabemos fazer a pergunta correta. E há 2 máximas que nós cristãos precisávamos pensar um pouco sobre elas, a respeito do testemunho da igreja perante uma sociedade que não conhece Jesus e que muitas vezes rejeita Jesus ou rejeita o cristianismo, exatamente por não entendê-lo ou por não querer enfrentar as perguntas e as respostas que o cristianismo tem oferecido a muitas das perguntas que são levantadas por aí. E essas 2 máximas são, em primeiro lugar, aprender que a igreja precisa perguntar o que as pessoas nem sempre querem saber. Muitas vezes as pessoas não querem fazer as perguntas certas, e fogem para uma outra tangente, por uma linha de lado, tentando não ter que enfrentar as verdadeiras perguntas. Então, a igreja está no mundo para fazer as perguntas que ninguém quer fazer, e para buscar as respostas que as pessoas nem sempre querem encontrar. E uma segunda máxima é que nós devemos perguntar somente o necessário para a nossa boa caminhada. O fato é que muitas vezes nós perguntamos além do necessário, ou outras tantas vezes nós perguntamos aquilo que é totalmente desnecessário perguntar. Você vai andar debaixo da chuva?
Você precisa de um guarda-chuva? É claro. Se eu vou andar na chuva, eu preciso de um guarda-chuva. E às vezes nós perguntamos aquilo que não é necessário perguntar, mas que nos faz perder tempo a respeito do que precisamos aprender. E esse texto que nós acabamos de ler, ele toca em algo mais ou menos assim, porque algumas vezes nós confundimos as coisas como os discípulos confundiram. Durante todo o tempo do ministério de Jesus, muitas pessoas se aproximavam dele, do Senhor Jesus, entendendo que ele era o Messias político, aquele que veio para restaurar Israel a uma condição de liderança política, geográfica, territorial no mundo. E por causa disso, não compreendiam o que o Senhor Jesus estava fazendo. Um exemplo disso acontece quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho e vai na direção do templo. Alguns estudiosos dizem que a estrada que entrava em Jerusalém, lá na frente ela bifurcava à esquerda em direção ao palácio de Herodes e à direita em direção ao templo. E quando chegou a hora de saber para que lado Jesus iria como rei de Israel, era notório acreditar que quando chegasse ali, ele bifurcaria à esquerda e chegaria lá em Herodes e diz: sai daí, rapaz, esse lugar é meu. Mas quando chegou no local, em vez de Jesus dobrar à esquerda, ele foi à direita em direção ao templo, e no templo ele fez exatamente o que ninguém esperava que ele iria fazer. Ele saiu batendo nas pessoas. Puxa, mas será que Jesus era tão violento assim? Ele não era violento nunca, mas ele foi tomado de ira e de zelo pela casa de Deus, que em vez de ser um lugar de oração, que era o que ela foi consagrada para ser, havia se tornado um lugar de negócio que estava enriquecendo alguns sacerdotes ali em Jerusalém. Olhamos para Jesus achando que ele é uma coisa, e ele diz: olha, não sou exatamente isso aí que vocês estão pensando. No entanto, voltando ao nosso jargão, perguntar não ofende, muitas vezes nós, ao lermos a pergunta de Pedro aqui no texto, nós ficamos ofendidos com Pedro e dizemos costumeiramente que esse é só mais um dos foras de Pedro no Novo Testamento. No entanto, se nós fôssemos judeus como Pedro é um judeu, essa pergunta faria todo sentido para nós, porque essa pergunta, embora ela esteja equivocadamente carregada de uma conotação política, ela também tem muita coisa a ver com a fé verdadeira do verdadeiro judeu que esperava a vinda do Messias. Haviam promessas no Antigo Testamento feitas aos judeus que eles aguardavam que essas promessas se cumprissem. Eles haviam recebido promessas, inclusive territoriais de Deus, promessas materiais de Deus, e que muitas vezes Israel fracassou em obedecer à palavra de Deus, perdendo muitas das bênçãos e das promessas que Deus havia feito. Portanto, um judeu que esperava o Messias, ele esperava sim que várias promessas de Deus viessem a acontecer. Então Pedro pergunta: chegou a hora de que o Senhor restaure o reino a Israel? E aí o Senhor Jesus dá mais uma daquelas respostas diretas que mudam o foco da questão. Ele diz: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Se eu fosse um dispensacionalista, aquele que crê que Deus falou a Israel em pelo menos 7 dispensações, 7 manifestações diferentes da graça de Deus no Antigo Testamento, eu apontaria o dedo para o texto e diria: olha aí, embora Jesus diga que não compete a mim conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, para mim, o assunto da restauração do reino de Israel é um desses assuntos que compete à exclusiva autoridade de Deus. Que, portanto, embora Jesus não diga que o reino vai ser restaurado,
ele também não está dizendo que o reino não vai ser restaurado. Se eu fosse um dispensacionalista, eu olharia para esse texto dessa forma. Mas eu não sou um dispensacionalista. Eu creio que existem apenas duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Aliás, vamos melhorar isso aqui. Existe apenas uma aliança que foi administrada em duas dispensações, a do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança e a do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Isso mostra para nós que existe uma continuidade entre as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, as falas de Deus para com Israel no Antigo Testamento, e que o Senhor Jesus as aplica, e que o Novo Testamento as aplica à igreja e tudo aquilo que vem após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu diante dos olhos dos seus discípulos. A pergunta que é verdadeira, que é justa, que é digna, que é honesta, é a seguinte: como nós devemos olhar para essa frase a respeito da restauração de Israel? Como lidar com a continuidade das promessas de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento? A promessa continua de Israel para a igreja. Mas, ao observar a Bíblia toda, nós também temos que reconhecer que há descontinuidades. Há coisas, situações, rituais que eram praticados no Antigo Testamento, eles se cumprem no Senhor Jesus e não precisam mais acontecer no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, ia ao templo, ia ao tabernáculo, levava um cordeiro e oferecia em sacrifício um cordeiro pedindo o perdão de Deus. Agora não precisa mais fazer isso. Isso foi descontinuado porque encontrou o seu cumprimento no Senhor Jesus. E nem tudo que é continuado do mesmo jeito. Nós entendemos que a ceia, ela continua o conceito da Páscoa, mas ela descontinua o seu ritual, a sua forma de ser praticada. Agora nós não nos reunimos na noite anterior à Páscoa com mochilas nas costas, comendo ervas amargas e um cordeiro ali assado na brasa sem tempero. Hoje nós nos reunimos em torno de uma mesa e comemos pão e bebemos um cálice, numa pequena amostra da presença de Deus que nos salvou e nos tira, não do cativeiro do Egito, mas do cativeiro do pecado. O significado da Páscoa é continuado, é preservado na ceia, mas o ritual é diferente, o jeito de fazer é diferente. Aqueles que participam agora também são um pouco diferentes. No Antigo Testamento, eu estou aqui me confundindo com o batismo. Mas, já que eu entrei nesse assunto, é a mesma coisa. No Antigo Testamento, a circuncisão, ela representava a entrada de alguém no povo de Deus. No Novo Testamento é o batismo. No Antigo Testamento, as crianças eram circuncidadas. No Novo Testamento, as crianças são batizadas. No Antigo Testamento, só os homens recebiam o sinal. No Novo Testamento, também as mulheres recebem o sinal. Há continuidade e a descontinuidade. Mas a essência, o significado da circuncisão é preservado no batismo. De modo que quando nós temos que enfrentar essa pergunta de Pedro, nós temos que pisar um pouco no freio, em vez de nós já irmos condenando Pedro, pararmos para pensar um pouco o que de Israel nós estamos tomando posse. E como que será a nossa relação com essas promessas antigas e também eternas de Deus, feita no Antigo Testamento? Existem algumas formas de entender isso. E aqueles que creem na aliança e aqueles que creem em dispensações variadas, eles têm que fazer concessões uns aos outros, sempre no que diz respeito à sua forma de falar sobre Israel e sobre a igreja. Existe uma turma que diz que Israel e igreja são completamente diferentes e que, portanto, não existe nenhum tipo de continuidade, que no dia de Pentecoste a igreja passou a existir e que, portanto, existem promessas de Deus para a igreja e existem promessas de Deus para Israel e que somente Israel poderá tomar posse delas no futuro.
Existe um outro grupo que diz que Israel é a igreja do Antigo Testamento e que a igreja é o Israel do Novo Testamento, e cita o apóstolo Paulo quando ele diz que a igreja é o Israel de Deus lá no livro de Romanos, mostrando que há uma relação de continuidade entre os dois. E existe um terceiro grupo que diz que a igreja é a continuação de Israel e que tudo que era prometido para Israel agora é tudo da igreja, não tem mais nada para Israel. O que nós temos crido é que a igreja herda por continuidade todas as promessas de Israel, mas que as promessas de Deus feitas a Israel, ao Israel que crê, mesmo o Israel nação, existe sim uma possibilidade, existe um ensino nas Escrituras de que lá no final Deus voltará e tratará com Israel novamente, trazendo um novo tempo de bênçãos para aquela nação. Alguns acham que isso vai acontecer num reino de 1000 anos, outros acham que não vai ser dessa forma. Agora, o que deve ser um divisor de águas na nossa forma de entender a relação da igreja com Israel é uma única. É de que tanto no caso de Israel, quanto no caso da igreja, Deus propôs apenas um único mediador da aliança. O Novo Testamento é inequívoco quando diz que Jesus é o mediador, e que tudo que foi feito no mundo foi feito por meio dele, foi feito para ele, e foi feito com a participação dele. De modo que nós não podemos separar de forma tão forte Israel da igreja, dizendo que Deus vai tratar só com Israel nas bases das promessas do Antigo Testamento. Porque tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, a única forma de salvação que Deus propôs é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, mediante a promessa daquele que viria. No Novo Testamento, mediante a certeza, a constatação de que aquele que viria já veio. Eu não posso concordar com o dispensacionalismo ou com aquele tipo de dispensacionalista que diz que no futuro Deus vai deixar a igreja de lado e vai lidar só com Israel. Não dá para acreditar assim quando você lê a Escritura com simplicidade. Aqueles de Israel que vão receber um tratamento de Deus mais próximo no futuro é aquele que nós chamamos de remanescente, no capítulo 9 a 11 de Romanos, e esse remanescente, ele só poderá usufruir das bênçãos e das promessas que Deus está fazendo a Israel, mediante a aceitação, a recepção de Jesus como seu Salvador. Alguns interpretam que a igreja é simplesmente um apêndice, um parêntese na relação de Deus com Israel. Israel fracassou, então Deus criou a igreja para causar ciúme em Israel, depois a igreja vai ser salva mesmo, Deus volta a lidar com Israel. Não é assim que nós entendemos a Escritura. A linha da obra de Deus vai crescendo e Ele vai conduzindo a todos nós para um encontro com Ele em Jesus Cristo, naquele dia final. Qual é o lugar de Israel? Romanos 9 a 11 diz que o remanescente de Israel participará de todas as promessas e Deus tratará assim com Israel no futuro. Eu faço parte particularmente do grupo de pessoas que creem assim. Mas um ponto não pode ser negociado jamais por nós: a mediação única sempre será de Jesus, o crucificado e que também ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O Senhor Jesus diz claramente: não compete a você tratar dessas coisas. Então o que compete a nós? E aí vem aquela parte do texto de Atos que a gente gosta. É aquela parte do texto de Atos que todos nós sabemos de cor. Se eu não devo me preocupar com essas questões de Israel, com o que, Senhor, eu devo me preocupar então? É a pergunta que nós devemos fazer a seguir. E a resposta do Senhor Jesus, Ele diz o seguinte: olha, não compete conhecer tempos ou épocas, mas, versículo 8, todo mundo sabe de cor,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus, mais uma vez, ele recoloca o foco no testemunho do seu Evangelho. Domingo passado, quando nós vimos aquela pergunta que Pedro fez a Jesus, e quanto a este, Jesus diz: que te importa? Segue-me. Agora Pedro faz uma nova pergunta: e Israel? E o Senhor Jesus parece que bate na mesma tecla: que te importa? Isso não importa para você, isso não importa para a igreja, isso importa para o Senhor de todas as coisas. O que nós devemos fazer então? Nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus, cheios do seu Espírito Santo, para falar do Senhor Jesus onde estivermos e para onde formos. O Senhor Jesus diz então, em segundo lugar, que o foco deve estar no testemunho do Evangelho. Primeiro, porque nós recebemos poder para o testemunho, não para o nosso engrandecimento pessoal. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e por causa disso, por causa do Espírito Santo vir sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Nós recebemos capacitação de Deus para falar de Jesus para as pessoas. Não é a coragem, não é a instrução acadêmica, não é a extroversão ou a falta de timidez. Não são essas coisas que determinam o sucesso da nossa evangelização. O que determina o sucesso da nossa evangelização é aquele que nos capacita com o seu próprio poder. Eu dou um exemplo que eu já disse aqui várias vezes. Quando eu falava de Jesus para um irmão que Deus nos permitiu trazê-lo para a igreja, o Sebastião, e o Sebastião tinha muitas dificuldades de vir para a igreja. Então, quando ele, num culto de evangelização, levantou a mão, foi lá na frente, eu pensei: está resolvido a questão. Ele agora vai ser membro da igreja, vai frequentar a igreja direitinho, vai dar bom testemunho, vai ser uma bênção. Tragédia. Está lá no dia seguinte o Sebastião fazendo a mesma coisa que ele sempre fez a vida toda, dando mau testemunho. E aí eu falei: vou dar uma Bíblia para ele. Dei uma Bíblia para ele. Ele não carregava ela para lugar nenhum. Ele não a lia. Aí um dia, em casa, eu pensei assim: eu tenho que ir lá no Sebastião e orar com o Sebastião. E aí fui lá na casa dele, pedi permissão para entrar no quarto dele. Falei: Sebastião, vim cá orar com você. Ajoelhei ao pé da cama, assim, de supetão. Nós vamos orar junto aqui agora. Mas eu me lembro muito bem que enquanto eu estava falando isso para o Sebastião, minha orelha estava muito vermelha e quente. E eu estava com muita vergonha. E eu gaguejava muito. Aí nós ajoelhamos ali e oramos. Depois era explicar a palavra para ele, trocando em miúdos, 1 ano e meio tentando discipular aquele rapaz, meu amigo. E foi num dia que ele estava bem longe, que eu nem estava perto, que ele disse que numa das artes dele, ele se lembrou que era crente e ele não deveria mais continuar naquele caminho. Hoje Sebastião é presbítero da igreja onde nós frequentávamos junto lá em Anápolis. É o líder do ministério de casais. Está muito bem casado e tem sido uma testemunha eficaz do evangelho lá. Mas eu me lembro que ajudar o Sebastião a ficar firme na fé não foi simples, não foi fácil. Eu me achava inadequado, eu não conseguia. Às vezes eu brigava com ele, ele ficava com raiva de mim e isso atrapalhava falar de Jesus para ele. O que determina o sucesso da evangelização é quem está por trás dela, aquele que está por trás de nós. É nele que nós confiamos. Pode ser gaguejando, pode ser com a orelha vermelha, pode ser tropeçando, pode ser muitas vezes de forma inadequada, mas o Senhor vai com a gente porque nós somos testemunha deles. O texto diz que o executor do poder não somos nós, o executor do poder é o próprio Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito.
Quando é que o poder age na minha vida? Quando o Espírito Santo está em mim, quando ele age através de mim, quando ele vem a mim. É um fato inegável, meus irmãos, que nós precisamos do poder de Deus para cumprirmos a nossa tarefa. E há três constatações que nós precisamos humildemente reconhecer. A primeira delas é que todos aqui presentes sabem que nossos recursos humanos são fracos em comparação com a magnitude da tarefa que é evangelizar o mundo inteiro. O que uma arrecadação de quase 60 mil reais por mês dá para fazer para alcançar o mundo para Jesus? Tem deputado aí que num único ano embolsa 75 milhões num único cheque mal passado? Nós constatamos isso. Da onde que vem o poder para que igrejas pequenas, igrejas pobres ou igrejas mal estruturadas em países com dificuldade possam ser uma bênção na mão de Deus? O poder vem de Deus. Eu fui a Angola mês passado e é gratificante constatar como que aquela igreja muito mais pobre que a IPB, muito mais mal preparada teologicamente do que nós, com pastores ganhando, quando ganham muito, ganham $100 por mês para cuidar de 2, 3 igrejas de uma só vez, num país onde o trânsito é um caos, e a igreja vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, e se tornando bênção, sal e luz naquele país. Deus, ele usa as coisas fracas, as coisas pequenas, diz Paulo, as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são. A segunda constatação, todos nós sabemos como são blindadas as defesas do coração dos homens e o quanto o coração do homem é tendente para o mal e para fugir de Deus, e que as verdadeiras e eternas bênçãos de Deus passam longe dos seus corações, porque as pessoas ridicularizam, as pessoas caricaturizam a mensagem do Evangelho, barateando o Evangelho, mentindo a respeito do Evangelho, torcendo o Evangelho cada dia com as suas palavras. Eu me lembro de, há um tempo atrás, ouvir aquela música da Madonna, Like a Prayer, a pequena oração, ou como uma oração. E na música ela diz sentir tanto prazer numa relação sexual como alguém sente na hora de orar. E todos nós sabemos que Madonna é a material girl, né? A garota material, que só pensa nas coisas materiais, como diz nas suas próprias músicas. E ao cantar essa música, exaltando a erotização e o sexo explícito, ela usa como um exemplo daquilo que ela acha que deve fazer uma oração cristã. O seu objetivo, é claro, é ridicularizar aquilo que Deus ensina. O coração dos homens são blindados para com o Evangelho. Os homens do século 21 não são os homens do primeiro século. E a maioria das pessoas que estão lá fora já ouviram alguma coisa a respeito de Jesus e de forma torcida, distorcida, que ainda aumenta as muralhas do seu coração a respeito de Jesus. Mas o Senhor Jesus diz: vá e fale a eles. Quem garante que os portões de bronze serão quebrados e que as muralhas de Jericó ruirão, não são os nossos poderes, a nossa força, a nossa capacidade de planejar e realizar, mas é Jesus. A terceira constatação: todos nós estamos conscientes da realidade da maldade e do poder pessoais do próprio diabo e dos demônios a seu comando. Olha, meus irmãos, quando alguém rejeita o Evangelho, não é só a pessoa que está ali rejeitando o Evangelho, tem um monte de coisa relacionada.
Às vezes eu fico perguntando por que aquele desentendimento acontece entre nós exatamente logo depois de uma boa programação. Programação, está todo mundo feliz, puxa, Deus abençoou, deu gente, ninguém errou na música, o bolo estava uma delícia, as irmãs fizeram tudo genial, aí de repente, na saída, na hora de apagar a luz, alguém tropeça no dedão do outro e começa. Da onde que vem essas coisas? Nós presbiterianos, às vezes, nos esquecemos que Satanás está envolvido numa luta contra nós. E que ele arma armadilhas, que ele prepara ciladas, ele nos atrai para caminhos tortuosos com a sua lábia, com as suas mentiras, e nós acreditamos nele. Então, da onde que vem o poder para vencer as blindagens, para vencer os poderes espirituais, para vencer as nossas incapacidades pessoais? O texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, em consequência disso, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria e Judéia e por toda até os confins da terra. Há mais aqui no texto. O poder é uma doação. Você não compra R$300 de poder do Espírito Santo. Como às vezes você paga coisas no seu videogame para poder subir de nível. No videogame, quando uma batalha está meio difícil, aí tem uma luzinha piscando lá assim, ó, compra moedinhas. Você abre... Oferta do dia, $9,99 por tantas moedas. Você compra, seu personagem sobe de nível e você mata o dragão e vai para frente. Não é assim na vida espiritual. Deus não vende o Espírito Santo. Simão, o mágico, no livro de Atos, quis comprar o poder do Espírito Santo. E Paulo diz, olha, leva a sua ganância para outro lugar. O Senhor Jesus está dizendo que o poder do Espírito Santo é dado, recebido, gratuitamente, graciosamente, como dizia meu irmão antigamente, de grátis para todos nós. Mas tem mais aqui no texto que nós precisamos constatar, que devemos testemunhar a Cristo a partir de onde estamos indo para frente. Meus irmãos, nós, na liderança da igreja, ficamos ali no conselho coçando a cabeça, quando é que nós vamos ter condição de comprar o nosso terreno para edificar o nosso templo? E Deus fica lá no céu dizendo o seguinte, tem outro bairro ali na frente e eu quero vocês lá. E aí Ele põe no nosso colo oportunidades. Assim como quando Ele chegava para os discípulos e diz, olha, dá-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos chegavam lá com alguns pães, com alguns peixes, e ainda ficavam fazendo conta com 200 denários. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, João capítulo 6, quando propôs aquele desafio para os discípulos, antes mesmo dele fazer tudo o que ele ia fazer, o texto diz, ele sabia exatamente o que ele iria fazer. Mas ele deixou André sair correndo para ver se achava alguma coisa de comer em algum supermercado que não fechou domingo à tarde. Para que a igreja aprendesse a vir e depositar aos seus pés o que ela conseguiu fazer. Quem já tem um pouco de tempo de caminhada na igreja, sabe e vê o quanto que Deus é capaz e Ele faz o nosso pouco virar muito. A nossa igreja tem experimentado isso cotidianamente. Deus é aquele que nos impulsiona para frente, porque Ele está conosco. E o que é melhor, Ele que vai adiante de nós. Deus não nos manda fazer a sua obra sem a sua presença. Quando ele falou algo parecido com isso aqui, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, ele diz, recebi toda a autoridade, vão pregar o Evangelho a todas as pessoas, por todo o mundo, e eis que eu estou convosco todos os dias. Como é que Deus está conosco todos os dias? Através desse Espírito Santo que Ele prometeu
e que 10 dias depois dessas palavras veio habitar no coração da sua igreja. Jesus fala de Jerusalém, e ele fala que nós somos de Jerusalém para frente e que nós somos testemunhas disso, pessoas que estão dispostas a oferecer a própria vida para que o testemunho do Evangelho chegue até a última casa. Eu dou aula de história de missões no seminário e 2 frases de 2 pessoas recém-convertidas a Jesus, uma na China e a outra na Guatemala, nos chamam muita atenção nas nossas aulas de missões. Quando Hudson Taylor resolveu ir para o interior da China para pregar o Evangelho, e aí um chinês entregou a vida para Jesus, ele disse: quanto tempo faz que esse Jesus está por aí falando essas coisas? E Hudson Taylor disse: já tem muito tempo, quase 2000 anos. E ele diz: o quê? Meu pai procurou a verdade por 20 anos e ninguém veio falar a verdade para ele. Por que só agora que você chegou aqui? E na Guatemala, os missionários tentando ensinar espanhol para os guatemaltecos, de uma tribo lá que eu não ouso tentar falar o nome dela, o guatemalteco perguntou para ele o seguinte: como é que eu vou crer num Deus que não fala a minha língua? Deus não é tão poderoso como vocês dizem? Por que ele não fala a minha língua? Então a igreja começou a investir mais pesadamente em tradução das Escrituras para todos os povos. Meus irmãos, nós somos simplesmente instrumentos que obedecem o soprar do Espírito Santo, o caminhar do Espírito Santo, levando a sua palavra. Nós devemos dar a própria vida por causa do Evangelho, diz aí o texto. Nós devemos anunciar a Jesus Cristo somente porque Ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Nós não vamos ser testemunhas de outra pessoa, nós vamos ser testemunhas de Jesus. É sempre importante nos lembrarmos disso quando nós colocamos os nossos rótulos denominacionais nas fachadas dos nossos templos. Embora sejamos conhecidos por diferentes formas de crer e de praticar o Evangelho, nós não podemos esquecer que o que nós estamos praticando é o Evangelho. Não é outra mensagem. E o Evangelho, diz Paulo em Romanos capítulo 1, é Jesus. Jesus é o Evangelho. Anunciar o Evangelho é anunciar Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer bem Jesus para poder falar bem de Jesus. E eu quero caminhar um pouco mais para frente. O texto nos chama a atenção para o fato de que nós somos discípulos e que, portanto, não iremos sozinhos, o Espírito irá adiante de nós. E por último aqui, o testemunho implica em simultaneidade de ação. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que é que Lucas está dizendo? Lucas está dizendo que a Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás é testemunha do Senhor Jesus onde for que algum membro dessa igreja aparecer. Há poucos dias atrás tinha membros dessa igreja passeando lá na China. A igreja estava lá na China com eles. E o testemunho que eles deram de Jesus lá na China era o testemunho do Evangelho que essa igreja prega. Quando árabes vêm até nós aqui em Goiânia e nós entramos em contato com eles, nós devemos ser testemunhas de Jesus para esses homens, para essas mulheres. Onde estivermos, em simultaneidade de ação, nós devemos investir no crescimento do Evangelho aqui, nós devemos investir no crescimento do Evangelho um pouco mais adiante, e nós devemos investir no crescimento do Evangelho até os confins da terra. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso de 3 formas comumente bem aceitas na igreja. Nós fazemos isso indo, orando e contribuindo. Mas não é daquele jeito que algumas pessoas falavam antigamente, não. Se você não pode ir, então ore. Se você não pode orar, então contribua. Não, o texto fala de simultaneidade. Se há simultaneidade de ação, então nós temos que fazer tudo junto. Todos nós somos chamados a ir.
para onde formos, onde estivermos, Jesus deve ser anunciado por nós. Todos nós somos chamados a orar, a interceder, a pedir mais trabalhadores para a seara. Porque quantos mais trabalhadores o Senhor chama, quantas mais necessidades aparecem. Há um tempo atrás, as pessoas diziam que era para parar de mandar alunos para o seminário, porque nós tínhamos 600 pastores sem campo na IPB. E ainda hoje tem gente usando esse discurso. Não falta campo na IPB. Falta é os cearenses ir para o Ceará certo. Aqui em Goiânia, às vezes, nós temos algumas congregações nossas que tem pastor auxiliar de ponto de pregação. Mas lá no Amazonas, lá em Rondônia, lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, onde eu estive há 2 semanas atrás, tem muito lugar vago, muita igreja vazia, precisando de pastor. O pastor da igreja que eu preguei há 2 semanas atrás, ele pastoreia 3 igrejas. Uma a 220 quilômetros da igreja, que ele é o pastor efetivo, e a outra a 50 quilômetros, uma 220 quilômetros ao norte, e a outra 50 quilômetros ao sul. 3 igrejas. E aqui em Goiânia, tem horas que a gente fica tentando descobrir o que vai fazer com aqueles pastores que não querem campo nenhum. A palavra de Deus diz que todos nós devemos ir, todos nós devemos orar e todos nós devemos contribuir, porque todos nós somos discípulos de Jesus. E eu então quero partir para o final, dizendo isso de novo pela 2ª vez, que o texto deixa claro para nós que as promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem na igreja e para ela, e que aqui, de acordo com o texto, o Pentecostes está chegando. Jesus disse: olha, voltem, vão para Jerusalém, esperem a promessa se cumprir. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo veio porque a igreja orou. A igreja orou porque o Espírito Santo estava chegando. E é esse o testemunho que nós temos no final do texto que eu não li. E que serve de base para o que vai acontecer no capítulo 2, que é onde eu gostaria de terminar essa série que eu venho fazendo desde o início do ano, na minha próxima oportunidade. 2 aplicações que eu gostaria que você levasse para casa. A primeira delas, respondendo uma única pergunta: por que nós fomos achados pelo nosso Senhor? Por que que ele, depois que saiu do túmulo, ele veio pegar as suas ovelhas, ele veio achar suas ovelhas, ele veio reunir as suas ovelhas outra vez em torno dele? Porque ele tinha tarefas para estes aos quais ele resgatou da perdição. E ele veio achar as suas ovelhas para fazer delas testemunhas reais, vivas do seu Evangelho. E ele veio para que estes, os quais e as quais ele fez suas testemunhas, andassem com ele. Uma verdade do Evangelho que nós, aqui no Jardim Goiás, precisamos tomar posse e aprender a praticar, é a verdade límpida do livro dos Evangelhos e do livro de Atos, de que Jesus está presente entre nós todos os dias. Que as verdadeiras perguntas que nós temos que fazer não são aquelas perguntas que tiram o foco para longe, para outros assuntos, mas que as verdadeiras perguntas que nós temos que fazer é: quais as questões, quais as ações, quais as decisões que eu preciso tomar que me coloquem no olho desse vento, desse furacão que é o poder de Jesus alcançando as pessoas. Como que eu posso participar? Se o Senhor Jesus não quer me deixar de fora, como? De que jeito
eu vou participar da pregação do seu Evangelho? Qual é o meu lugar? Onde que eu vou jogar nesse campo? Eu vou ser goleiro, zagueiro, meio-campo ou atacante? Qual vai ser minha tarefa? Qual será a minha função? Porque lá na frente eu estou vendo o Senhor caminhar. E Ele não quer, Ele não deseja que eu siga de longe, mas de perto. O Senhor Jesus está todos os dias perto de nós. Quando você chora, quando você tropeça, quando você tem dúvidas, quando você tem medo, quando Satanás se aproxima com as suas tentações, quando o mundo oferece mentiras para te seduzir, quando você deseja aquilo que você já deveria controlar e dominar, o Senhor Jesus está perto para te ajudar, para te levantar, para te usar, a fim de alcançar e abençoar outras pessoas. Não duvide disso, meu irmão. Não duvide disso, minha irmã. Porque às vezes você se diz tão atrapalhado, tão atrapalhada, mas mesmo assim você é uma bênção nas mãos de Deus. Ele te abençoou para, através de você, abençoar outras pessoas. Não duvide disso. Firme a sua fé nessa verdade do Evangelho. Caminhe com Jesus. Caminhe com